No Banqueta em Foco de hoje, recebemos o vereador de Nova Lima, Wesley de Jesus, que vai falar, entre outras coisas, a respeito da instauração de uma CPI na Câmara de Nova Lima contra a Vale e a AngloGold. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também para todo o Brasil, pelas redes sociais e pelo mundo, e também pela emissora Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Wesley, um prazer recebê-lo novamente aqui, seja bem-vindo. Prazer todo meu, Fred. Tem um tempo que eu não vim aqui, né? Bastante tempo. É sempre bom vir aqui bater um papo e trazer novidades para Nova Lima e trazer informações, principalmente da Câmara de Vereadores. Wesley, na última terça-feira, a Câmara aprovou a instauração de uma CPI para investigar, vamos dizer assim, a Vale e a AngloGold. Gostaria de que você explicasse, vamos falar primeiro da Vale. Quais são os temas que serão abordados contra a Vale? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da construção da CPI. Quem assinou ela com você? Ô Fred, desde o início do ano, eu tenho buscado um diálogo maior com a Vale e com a Anglo, especialmente com a Vale. Isso porque a Vale vai fazer a descaracterização da barragem, que é a B5, que fica ali no final das 6 pistas ali, aquela barragem que a gente consegue ver da MG30, e também pelo aumento dela, da capacidade dela lá no Jardim Canadá, que tem gerado impacto para os moradores. Então, eu tenho buscado diálogo, tivemos algumas reuniões internas, fomos visitar a MAC, né, para conhecer um pouco do trabalho dela, mas infelizmente quando a gente pediu documentação e quando a gente foi colocar um pouco mais de pressão para trazer informações mais claras para o cidadão de Nova Lima, nós não conseguimos obter êxito. Aí o que nós fizemos? Eu tive que me socorrer daquele instrumento que obriga as empresas a entregarem documentação, que no caso é a CPI. A gente tem uma mania muito assim de endemonizar a CPI, como se fosse uma coisa absurda. Não, é um processo instaurado dentro da Câmara para apurar alguma situação, e nesse caso específico as pessoas têm que entregar documentação e têm que participar, têm que ser ouvidas. Então, esse é o intuito principal. Eu então, quando fiz o pedido, fizemos uma audiência pública, nenhuma das duas compareceram, eu tive aí o apoio de alguns vereadores, 8 vereadores, né? Nós tivemos o Mael, o Taioba, a Viviane, o Claudinho, o Zelino, Danúbio e Silvano. Então esses vereadores assinaram a CPI, você. assinaram comigo. Aí assina e o plenário aprova automaticamente com o número de assinaturas já foi instaurada? É instaurada imediatamente. O presidente recebeu com a assinatura, que é o requisito, é ter no mínimo 1/3 dos parlamentares assinando, então o presidente recebeu, agora vai fazer a distribuição, né, que aí tem que ter uma conta lá partidária com representatividade de cada partido, e vai instaurar com 3 representantes da CPI, que vai iniciar os trabalhos, acredito que no final desse mês, no máximo no início do mês que vem. Agora você disse bem a respeito da MAC, pessoal de casa entender, a MAC é a mina de Águas Claras, que está sendo descaracterizada pela Vale, que também está apresentando um projeto que se chama de uso futuro. Qual o uso futuro que ela vai dar ali para toda a região onde funcionava o antigo escritório da MBR? Destrinche um pouquinho sobre essa questão, Wesley. Olha, a Vale fez até uma audiência pública no último dia 10. Estivemos lá. Estivemos presentes, ouvimos um pouco ali sobre o que ela pretende. Pretende utilizar um pouco da área para turismo, outro para esporte, shows. Só, Fred, que quando a Vale pontuou ali dentro da apresentação dela, ela colocou como se ela estivesse fazendo um grande favor para Nova Lima. E eu tive a oportunidade de participar e fazer um questionamento, se existiria proveito econômico do material que vai ser retirado. Quando você faz uma descaracterização da barragem, você vai tirar um minério, que é beneficiado, que tem ali hoje 43% de teor de ferro para vender, e você vai vender isso, você não vai estocar em outro local. Então, a Vale vai fazer uma grande operação ali dentro e vai, depois que fazer a operação, entregar o uso da ocupação ali para algumas destinações específicas. Acho que faltou um pouco a presença, sabe, de Nova Lima ali. Algumas vocações que foram pontuadas ali não é muito do nosso, né, do nosso dia a dia aqui na cidade, mas a ideia da Vale é utilizar parte daquela região, 7% daquela região, destinada para essas atividades, cotelaria, utilizando aqui a lagoa que tem ali para esportes aquáticos e essas coisas. E a respeito da descaracterização da barragem, qual vai ser o trajeto? Eles vão tirar o minério, vão
levar para onde, com qual trajeto? Então, aí nasce a nossa primeira discussão e a nossa maior preocupação. Para tirar esse minério, é natural que a Vale vá fazer isso por meio de caminhões, né? Nós estamos falando de 400, 500 caminhões por dia que vai trafegar ali. Se você acha ou eu já foi... acho. Tá. É uma média. Por outras experiências que eu tive com a Fênix Mineração, que passava com 250 caminhões por dia ali, passando pelo Galo. Qual o trajeto a Vale teria para fazer isso? Sair pelas 6 pistas, né, que é a Oscar Niemeyer, que eu acho difícil, no Vila da Serra. O trânsito já é um caos, mobilidade urbana já é um grande problema para aquela região. E o outro é passar por uma estrada que ela tem interna, sair na Boa Vista e pegar a estrada do Mingu. Ou ela vai para o Mingu, sai em Sabará, ou ela desce o Mingu, passa por Honório Bicalho, passa por Nova Suíça, Honório Bicalho, pega a via de ligação e sai no Jardim Canadá para fazer o beneficiamento do minério ou, no mínimo, colocar na esteira para que esse minério venha a ser processado. Ela só tem esse trajeto, Fred, e isso é uma grande preocupação para a gente, porque ambos os trajetos, ambas as possibilidades geram um impacto muito grande em Nova Lima. E eu não tenho visto a Vale fazer essa discussão diretamente com a população. Nós assinamos um TAC com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, mas quando a comunidade vai ser ouvida, sabe? Quando os moradores do Mingu, da Boa Vista, do Galo, que serão impactados diretamente, vão ser ouvidos. E essa ausência de outorga social me preocupa muito. Demais. Inclusive, na reunião, por mais que ela divulgou bastante, a gente vinha ali que não tinha participação da comunidade como deveria ser. Sim, e ela fugiu, não sei se você percebeu, ela fugiu da discussão sobre a retirada do minério e o trajeto. Não foi abordado em momento nenhum. Não. Os impactos que serão feitos. Nós precisamos descaracterizar a barragem. Que é a B5. A B5. É uma barragem que pode atingir Retiro, o centro da cidade. Então nós precisamos tirar esse minério dali. Precisamos dar uma destinação para essa área, e eu concordo nesse ponto. Como fazer é que nós precisamos discutir, Fred. Como fazer, a hora de fazer é que tem que ter a participação da população. Não existe mais falar sobre nós sem a nossa participação. Eu ouvi isso uma vez, quando eu ouvi uma palestra sobre os autistas, e eu trago isso para mim. Se tiver que falar de Nova Lima, nós temos que participar dessas decisões. Não pode ser mais em porta fechada. Não pode ser mais dentro da empresa. A empresa tem que ir lá no local, ouvir a população, fazer uma escuta genuína para que a gente possa reduzir os impactos da melhor forma possível. Você bem observou, Wesley, na reunião e a discussão toda era o uso futuro, que se vende muito bem, né? Tem aquela... A cava da mina que virou uma lagoa, esportes, mas o tchan é a descaracterização e os impactos que isso vai causar na comunidade, que não é quem está colocando luz esse assunto é você. Exatamente. Eu estou chamando à tona porque não adianta tentar comprar a comunidade com o que vai ser colocado à disposição para a própria comunidade, se na real você está tirando um proveito econômico disso. Isso não é um favor. A Vale vai tirar minério, vai beneficiar, ela vai entregar o espaço para a comunidade, para uma utilização depois de anos de exploração. Isso não é um favor. E para fazer, tem que ter medidas compensatórias e mitigatórias. Wesley, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando na Vale, você também vai cobrar a respeito do retorno de algumas casas, algumas moradias pessoas que tiveram saído de suas moradias em Rio de Peixe. Veja só, Fred, tem algumas famílias que foram retiradas do bairro, né, do distrito do Rio de Peixe, e não voltaram até hoje. Qual o motivo? Ainda nós estamos falando que tem risco? Não tem? Nunca tiveram essa informação. Os moradores não têm essa informação. A população não tem essa informação. A Defesa Civil não tem essa informação. Então, a gente precisa que a Vale seja clara. Hoje, depois de tudo que aconteceu no Brasil com a mineração, a gente precisa ter relacionamentos transparentes, claros. E não tem. Então, essa é uma informação que a gente vai discutir dentro dessa CPI. E a gente quer saber qual o real motivo dos moradores de Rio de Peixe não ter voltado para suas casas na integralidade. Outro ponto que eu acho importante é o seguinte: a Vale fez ampliação de algumas minas, Jardim Canadá, por exemplo. Ela comprou alguns imóveis que estavam próximo da mina,
Só que ainda existem moradores impactados. Existem moradores impactados, eu tenho recebido vídeo com frequência, por som, por rachadura em casas, por poeira. E tem outros fatores. A Vale, ela alugou muitas casas na região para funcionários, né? Funcionários normalmente vêm de outros estados, vêm de outras regiões. Então, não só os impactos físicos, ela tem mudado o impacto do convívio da própria comunidade, né? Aquela comunidade que tem outras pessoas, que está servindo de outra base, uma base mais comercial. Então, assim, esses impactos não estão sendo levados em consideração nessa ampliação. Aí eu volto a repetir. O que a gente precisa hoje? Precisa que a empresa venha sentar na mesa e falar assim, olha, eu enxergo esses impactos e eu tenho condição de construir alguma coisa para que isso melhore. Não é fazendo um projetinho de esporte, colocando os meninos para jogar futebol que vai resolver não, Fred. Tem que ser algo real, algo que seja realmente palpável e que venha realmente agregar a vida daquela população, principalmente aquela que está atingida ali. Outro ponto, por exemplo, macacos. Eles fizeram um TAC de 500 milhões de reais em macacos, não roda. A alça de macacos não andou, as obras não andam. Por que não anda? Sabe? Eu acho que essas são perguntas que as pessoas levam para a Câmara Municipal e que nós não temos respostas. E que nós precisamos buscar respostas. E a forma de buscar é trazendo essas empresas para dentro da Câmara. Não vieram voluntariamente, então tem que vir por meio da CPI. Você tocou num assunto muito importante que realmente estava meio que esquecido. Essa questão de macacos foi ainda no governo de Vitor Penido. Foi. Apresentaram um projeto lindinho, bonitinho demais para o centro da cidade, pro centro de macacos, ali em frente à igreja, e só saiu não. Até agora entregaram só a escola, não é isso? Só, eu estou equivocado. basicamente. E a alça tão importante, né? Ali, mas a assim, alça tão importante ali para os comerciantes. Nada. Estava no projeto também. Estava no projeto. E outra coisa, que é um outro impacto que eles vão gerar. Eles estão reduzindo o repasse que tem feito para os moradores. A expectativa é que para o ano que vem, alguns moradores já não estejam recebendo. Olha o impacto isso que vai gerar social naquela região. O comércio não voltou como era antes, as pousadas não voltaram como era antes, e a empregabilidade, como vai ficar a situação, nós vamos assumir, o município vai assumir a situação que se criou ali, principalmente no que diz respeito à assistência social que é feita naquela região pela empresa. Isso são discussões que a gente precisa fazer e precisa fazer com a participação deles. Alguma coisa da Vale que passou? Ou, por enquanto, basicamente isso. Vamos falar sobre a AngloGold. Quais são as... Eu até disse o termo investigação, você deixou claro que não vamos deixar nesse nível a CPI. As informações da Anglo. Veja só, tem 2 pontos importantes da Anglo. Em 2022, a Anglo deixou a barragem dela, que é na planta do Queiroz, ser elevada a nível 1 de insegurança. No mesmo momento que ela fez isso, ela também, tem até uma discussão judicial disso, ela também fez com que ela parou a planta do Queiroz, não sei se você lembra disso, ela parou a planta por 9 meses, mas ela não parou por causa do nível de segurança da barragem, ela parou porque ela não instalou o sistema de segurança que era necessário para proteger a comunidade do Galo e de Honório Bicalho. Porque ali tem volta, se tiver um rompimento, voltaria e iria atingir o fundo de Bicalho. Então isso é preocupante, Fred. Ela já voltou a iniciar de novo as atividades dela, está fazendo uma expansão em uma das minas, e quando a gente pede informação, a gente também não tem. Tá, mas não instaurou o que foi prometido? Não prometeu nada. O que foi exigido? O que foi exigido por lei federal. E não Agora ela instalou o que era necessário. São torres, sinalização, algumas sinalizações. Tem uma discussão muito grande nessa região, porque a Vale e a Anglo, ambas atingiriam essa região. São zona secundária de autossalvamento, né, no que diz respeito ao acidente com barragem das 2 empresas. Então você tem um conflito de quem faz o quê, quem faz a sinalização, quem coloca a sirene. Então esse é um outro ponto que a gente precisa esclarecer. E um outro fator que é muito importante para a gente saber é a recuperação ambiental que a Anglo fez há 20 anos atrás. Né? Em 2004 ela fez uma recuperação ambiental, iniciou uma recuperação ambiental no Galo, Areião do Matadouro, Matadouro e Rosário. Essa parte dessa recuperação ambiental ela foi afetada por obras da Copasa, por exemplo, obras do município. Eu vou dar um exemplo. Você vai no Areião do Matadouro,
a prefeitura fez, para fazer a rede de esgoto e drenagem, ela tirou parte do material que foi colocado pela Anglo, que é uma lona, né? Material, lona, material e lona, uma escala para tentar isolar aquele antigo depósito de rejeito de arsênio. E aí a Copasa mexeu, a prefeitura mexeu, e as pessoas voltaram a ficar expostas ao arsênio de novo? Qual é a última vez que foi feito um laudo pela mineradora? Ela está acompanhando isso de perto? Porque o arsênio é muito grave. Muda, por exemplo, o DNA da pessoa. E a exposição de 5 anos, 10 anos. Qual que é a garantia que essa comunidade local tem de que elas não estão novamente expostas ao arsênio? Outra coisa que me chama muita atenção da Anglo, que vai ser motivo de discussão, é as ocupações que têm acontecido em Nova Lima. A Anglo, ela praticamente deixou de lado alguns terrenos e esses terrenos foram ocupados. Tem desmatamento, tem uma série de coisas. Quem que é o responsável? Qual que é a penalidade que está surgindo pela Anglo para que ela passe a cuidar das áreas dela, para que ela passe a tomar conta? Porque o município não pode colocar guarda municipal para cuidar de área que é particular, de uma empresa. Outra coisa, ela deixou, por exemplo, a ocupação em Santa Rita. A população está exposta, isso aí já tem laudo hoje do município de Nova Lima, está exposta à água que eles utilizam que vem de dentro da mina. Uma água contaminada, que as famílias estão utilizando no dia a dia, porque não chega água lá. Isso está comprovado? Comprovado. Tem laudo hoje da Prefeitura Municipal falando que a água que a população está usando está contaminada. E qual ação a Prefeitura Anglo tem feito? Nenhuma. A Prefeitura fez o laudo e a Anglo não cortou essa água ou tentou fazer uma outra forma de ofertar água para a população local. Se ela não se sente obrigada a fazer isso, ela tem que, no mínimo, não deixar essa água exposta como está. E o município tem, no mínimo, que fornecer água potável para a população. Concorda? Com certeza. E cada ano, cada dia que passa, o problema de moradia, né? Só intensifica aqui. Agora, veja só, os grandes problemas que nós tivemos em Nova Lima hoje, porque não tem uma política habitacional também, Fred. Quando você não tem uma política habitacional, você não pode colocar culpa só na ocupação, né? A última vez que se construiu nessa cidade foi 2012, 2014, que foi o padre João Marcelino, entregue naquela época para o Cassim. Ou depois teve o padre, conjunto padre Valeriano. Palhares. Vai Palhares, padre atrás da Faenol ali. Foi antes. Eu acho que aquela foi 2008. Enfim, foi nessa... porque desses aí. O Vitor era secretário, o Carlinhos era prefeito verdade. nessa época. E vai Palhares, foi o último. Fazenda do Benito. Fazenda do Benito. Nós estamos falando de 10 anos que não se constrói nada em Nova Lima. Então, assim, hoje parte das ocupações é culpa de uma ausência de uma política habitacional. Para pessoas que... Você vai comprar um imóvel em Nova Lima hoje, é um absurdo, Fred. O valor é muito caro. Mas, ao mesmo tempo, as áreas que foram ocupadas são todas da Anglo. Praticamente. Vê hoje, nós temos ocupação em Santa Rita, é Anglo, nós temos ocupação no Alto do Gaia, é Anglo, nós temos ocupação no Galo, é Anglo. E ela vai criando alguns embaraços que dificultam a entrada do poder público. Por exemplo, todas elas têm discussão judicial. A partir do momento que ela leva isso para o judiciário, ela impede o poder público de atuar diretamente em algumas esferas e, ao mesmo tempo, ela fica inerte, ela não faz nada. Então, ela tem uma parcela de culpa, no meu entendimento, por esses problemas que nós estamos enfrentando aqui e até mesmo pela situação que essas famílias estão hoje, né? Porque, a grosso modo, a Anglo, não sei se a palavra você pode constatar, se doaria para a prefeitura aquela área e a prefeitura entraria com as obras. É uma possibilidade. Mas devido a essa questão da judicialização, complica. Complica muito. Complica demais. Você pega, por exemplo, Galo Açafrão, tem uma discussão lá de propriedade. Eu tenho acompanhado de perto, eu acompanho Galo, Santa Rita, tenho acompanhado mais assim, do dia a dia. O Galo Açafrão, por exemplo, eles fizeram um acordo judicial, a prefeitura, na época da gestão do Vitor, e do João Marcelo era vice, fez um acordo para levar infraestrutura, e a Anglo seria indenizado por um valor que estava sendo pago pelos moradores. No final das contas, a prefeitura chegou no ano eleitoral, falou que ia fazer todas as obras, não fez obra nenhuma, inviabilizou, e a Anglo não abre mão do recurso que ela se diz proprietária, dona, uma média de 7 milhões de reais.
Aí eu volto a falar, se ela ajudou, deu causa, se ela não cuidou da terra, nós ainda estamos trabalhando para ela receber 7 milhões de reais? Essas são discussões que a gente vai conseguir fazer na CPI. E que são problemas que nós precisamos enfrentar, Fred. Nós temos algumas pautas em Nova Lima que a gente está fingindo que ela não acontece. A gente fica fingindo que não acontece ocupação, a gente fica fingindo que não tem, que falta casa para o povo de Nova Lima, a gente fica fingindo que a gente não está tendo acesso à casa, que nós não estamos tendo acesso a terreno, e vamos empurrando com a barriga, todo mundo empurrando com a barriga. Está na hora da gente discutir sobre isso, está na hora da gente começar a falar sobre isso, dos nossos problemas, das nossas dores, mesmo que isso seja por meio de uma CPI. Wesley, ainda a respeito da Anglo, tem também um projeto Anglo Gold parecido com a questão da Vale, né, na mina de Águas Claras, que é a operação urbana consorciada que a Anglo Gold, em parceria com a chiquíssima Concreto Construtora e a Prefeitura de Nova Lima, quer dar destinação à antiga planta industrial da mineradora na Praça do Mineiro. Qual que é a sua opinião a respeito dessa operação urbana consorciada? Eu vou falar de uma opinião assim, muito, muito, muito pessoal, Fred, e aí eu vou usar os meus termos. Eu fico indignado em ver Nova Lima sendo doada para pessoas que nem aqui estão ainda. Esses empreendimentos de moradia que serão feitos, serão de acesso à população, cabe ali, fazer ali, é o melhor local, o trânsito suporta. Hoje você leva 15 minutos da Santa Cruz até a Matriz de carro, na sexta-feira, então no final do dia é insuportável. O que eles falam é que vão construir uma via, uma avenida e de volta entre a rodoviária e a Praça do Mineiro. Que não vai ligar nada a nada, porque e para subir para Belo Horizonte? Ah, mas nós vamos chegar até no SESI, que eu já ouvi essa história. Tá bom, mas até no SESI você vai ter que ter resquício de Mata Atlântica ali. Como é que vai fazer? Então, estão discutindo a questão ambiental também. E a nossa riqueza histórica que nós temos naquela região, Fred? Quem vai pensar nisso? Que hora que nós vamos começar a falar sobre isso? Meu pai trabalhou na mina, meu avô trabalhou na mina. Aquilo é a história da nossa cidade, de boa parte dos trabalhadores. Nova Lima nasceu em torno daquilo ali. E quando nós vamos falar de valorização dessa parte histórica, desse legado que nós temos, do potencial turístico que isso pode ter no futuro, de fazer um museu, uma visitação, não tem quase nada, Fred, hoje, na região metropolitana para se fazer visitas. Você pega, por exemplo, olha o quanto Inhotim é visitada, olha a riqueza que nós temos, tem uma Mata do Jambreiro, macacos. Eu defendia com a Vale uma vez, dela fazer um teleférico saindo do final das 6 pistas, lá na Minas de Águas Claras, e chegando até Macacos. Imagina um empreendimento desse, o quanto que ele não iria mudar a realidade daquela região no que diz respeito a turismo. Muito, eu acho que mudaria muito. Imagina a gente fazendo algo parecido entre a MAC, por exemplo, e a antiga mina, as duas grandes empresas trabalhando em conjunto para trazer uma solução. Então, assim, eu não acho que o centro da cidade cabe mais empreendimentos. Eu acho que o centro da cidade cabe espaços comerciais, espaço para exploração turística e histórica. Em suma, você é a favor de dar um uso futuro ali, privilegiando o comércio, a cultura, o turismo, sem necessidade de inchar mais ainda o nosso centro com moradias. Exatamente. Que a proposta são condomínios de torres e também de casas. Eu sou totalmente contra. Onde a prefeitura fala que os apartamentos vão ser dentro da questão de Nova Lima. Mas eu acho que R$1 milhão não está dentro do orçamento do Nova Limense comum. Não, é R$1 milhão que para ser financiado não pode ter o nome negativado, tem que ter renda e uma série de outras coisas, né? Porque você vai no empreendimento que está acontecendo em Nova Lima ali em torno da MG30, na CAC, por exemplo, pede a lista e fala quantas pessoas são naturais de Nova Lima. A gente tem dificuldade. Tem filhos de Nova Lima, Fred, saindo daqui para comprar em Contagem, Betim, que é muito mais acessível. Nós estamos sendo empurrados. Exatamente. E aí vai acontecendo uma coisa que a longo prazo é muito ruim, porque a cidade vai mudar, né? Isso é fato. Nós temos hoje uma média de 35 mil pessoas morando no condomínio, nos condomínios, naquela região. São os novos novalimenses que a gente tem que abraçar, porque a cidade tem que crescer mesmo. Eu sou favorável a determinadas formas de crescer, desde que seja com responsabilidade ambiental e social. Mas você pode ver muita gente de Nova Lima saindo e gente chegando. Chegando uma classe social melhor e saindo a classe média.
Então, isso muda a própria logística de dentro da cidade, do novalimense em si, sabe? De quem é o novalimense, como que vai ficar essas questões, por exemplo, você pega a 040 hoje, no projeto da CESUL, são 65 mil novas residências entre apartamento e casa nos próximos 50 anos. Isso é o dobro de Nova Lima, que nós temos na parte central. Então, que a nossa cidade vai mudar, vai mudar. Mas para crescer, Fred, a gente tem que estar inserido dentro dela. Não tem como falar dessa Nova Lima nova, dessa Nova Lima bonita, sem inserir a nossa possibilidade de crescimento. E projetos esses que não fica amplamente divulgado para a cidade. Não fica, não fica. Essas moradias, por exemplo, na parte central, eu acho que é uma agressão à nossa história. Eu acho que nós temos muitas terras, e se a Ângulo quer explorar, porque parte da MG30 foi explorado pela Ângulo, ela vendeu por algum empreendedor, ou ela vendeu diretamente com o Vale dos Cristais. Ela tem muitas outras terras para explorar. Então, que venha discutir isso com a população, que venha discutir isso com o poder público local e que faça empreendimentos em outras regiões, não nessa região que historicamente já foi muito explorada e que conta a história do novalimense como um todo. Ok, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho mais Wesley de Jesus. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! De volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o vereador Wesley de Jesus de Nova Lima, que está encabeçando uma CPI para estudar melhor as questões das mineradoras Vale e AngloGold. Wesley, nós chegamos no momento do nosso programa que eu vou citar para você alguns temas, alguns nomes de político e você, em 30 segundos, ou seja, de forma muito rápida, você vai colocar a sua opinião. Vamos falar primeiro a respeito dos governos, a sua avaliação. Vamos começar de cima para baixo. Qual que é a sua avaliação do governo Lula? O Lula já entregou coisas muito importantes para o país, mas na minha visão hoje está ultrapassado. Não cabe mais o Lula no governo. Ele teve a oportunidade agora de alterar, de fazer coisas novas e infelizmente entregou o mesmo do mesmo. Governo Zema. Muito responsável com a questão fiscal, um governo muito bom, muito sério, muito honesto, mas falta ainda na entrega. Aqui em Nova Lima, avaliação do governo João Marcelo. Muita propaganda. Eu acho que o governo João Marcelo tem que enfrentar os problemas que nós temos na cidade com mais seriedade. É propaganda demais e pouco resultado. Vou dar um exemplo. Lançaram agora a estação de Bicalho. Uma semana atrás ela estava cheia de água, porque não resolveram a questão da drenagem, que aquelas famílias sofrem todo ano. Vai vir a chuva e a estação vai encher de água de novo. Mas a publicidade falando da estação está aí para todo mundo ver. Então, acho que falta enfrentamento dos problemas de Nova Lima e mais seriedade e responsabilidade com o povo da nossa cidade. Sua avaliação do julgamento do Bolsonaro. Olha, eu não vou falar sobre se Bolsonaro é culpado, tentou dar golpe ou não tentou dar golpe. Só que a forma com que o Bolsonaro está sendo julgado chega a ser assim, absurda. E aí, enquanto advogado, Fred, como você pode permitir que um juiz, que aí no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima de um processo porque tentaram matar ele. Então ele é vítima, ele também seria afetado.
ele pode julgar quem queria fazer mal para ele, vamos dizer assim. Isso não acontece em lugar nenhum. A gente não pode falar que tem seriedade, imparcialidade. A gente não pode admitir isso por meio da justiça, sabe? Então eu acho que o Fux foi muito feliz no voto dele. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu sei que tem muita essa divisão entre Bolsonaro e Lula, mas imagine só, hoje o ministro Alexandre de Moraes está julgando, ele como vítima, juiz e vítima, está julgando quem supostamente o agrediu. Imagine se todos os juízes, todas as comarcas começarem a fazer isso, porque vira jurisprudência, vira costume dentro do judiciário. Eu acho isso muito arriscado para um país que tem uma democracia de 40 anos. Sua opinião a respeito da proposta do governo de estado, que não sei por que parou, ou não parou, ou deixou de ser publicizada, o terminal rodoviário aqui em Nova Lima? Olha, falar de terminal rodoviário sem ouvir a população e sem entender a cidade chega a ser absurda, Fred. Vamos falar sobre terminal rodoviário que vai melhorar muito a vida do novalimense. Não tem ônibus, eles não cumprem horário, os ônibus são totalmente caco velho, trocaram agora 1/3 da frota, 1/4 da frota, e não entrega, o transporte público não entrega aquilo que eles prometem. Aí nós vamos falar que nós vamos criar um ponto de você vai sair de Reacima, parar lá e pegar um outro ônibus e ir para Belo Horizonte. Não faz sentido nenhum, vai atrapalhar a vida da população, vai gerar mais tempo, e hoje tempo, ele é acrescentado no trabalho hoje, né? Você vai escolher um trabalho que você vai gastar menos tempo de viagem. Então assim, não faz sentido nenhum na minha cabeça isso, e eu sou totalmente contra fazer isso da forma que foi posto, da forma que está posto. Wesley, chegamos ao final do programa, um espaço para você passar um recado para a população, até porque tinha muito tempo que você não vinha aqui à banqueta. Fred, eu quero convidar a população para acompanhar o meu mandato. Eu tenho buscado fazer um mandato com muita seriedade, discutindo os assuntos de Nova Lima com muita responsabilidade. Hoje, embora reconhecido como vereador de oposição, eu tenho feito uma oposição muito verdadeira, buscando aquilo que eu entendo que para Nova Lima é bom e é importante, com responsabilidade. Então, assim, eu quero convidar a população de Nova Lima para conhecer um pouco mais do meu mandato, nas redes sociais, no nosso site, e eu reafirmar o compromisso que eu tenho com a cidade, de que enquanto vereador eu vou dar o meu máximo e para que a gente possa fazer a nossa cidade crescer e crescer para nós, né? É um compromisso que eu tenho com Nova Lima, é um compromisso que eu vou reforçar e vou reafirmar a todo momento, toda oportunidade que eu tiver. E se a população de Nova Lima tiver algo para reclamar, para elogiar ou para pontuar, vai ser bem-vindo, porque às vezes a gente está no meio ali e a gente não consegue enxergar tudo. E a população está lá, às vezes, passando por um problema que é muito local. Então, se você tiver alguma reclamação, o gabinete vai estar à disposição também para te ouvir. Obrigado, Wesley. Obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela sua confiança.